esse púlpito para mim, Deus colocou o Talmir como um pastor dessa igreja, mas o pastor Talmir, ele nunca vai ser egoísta. O pastor Talmir, ele nunca vai ser uma pessoa que ele quer os benefícios para ele. Não foi isso que eu aprendi, não foi isso que eu quis para a minha vida. Certo dia, quando eu comecei a ministrar o evangelho, eu sempre falava para o Senhor: Senhor, eu quero ser um cara diferenciado, eu quero criar algo meu, algo da minha vida, algo que o Senhor me ensine, não pegar de ninguém, não ver que fulano fez, ciclano fez, como ciclano faz. Eu não quero nem saber de quem faz, quem deixou de fazer. Eu quero fazer aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, me ensina como fazer. E eu lembro de uma certa vez, eu estava sentado logo na minha convenção, eu estava sentado no sofá lá de casa, lá em Maceió. E uma das coisas que me chamou muita atenção, eu via muitos pastores, neopentecostais, pentecostais, falando um monte de situações daquilo que estava escrito lá na Bíblia. Várias e várias vezes eu me emocionava, eu chorava, eu dizia: meu Deus, como é que eles conseguem fazer tudo isso? Como é que eles fazem tudo isso? E Deus disse assim para mim: se você quer fazer isso daí, comece a me buscar. Comece a me buscar, comece a me buscar. E o que me chamou mais atenção no decorrer da minha vida, no decorrer do meu ministério, eu comecei a criar características minhas mesmo, coisas minhas mesmo, particulares. Coisas assim que, eu por ser músico profissional, viver tanto tempo tocando, eu comecei a dizer assim: poxa, eu vou começar a criar algo que, aquilo comece a me impactar para mim mesmo. Aquilo vem trazer algo que é só eu consigo trazer para vocês, não é a vida do Talmir. Eu não quero trazer para vocês que vocês saiam daqui assim: mas a vida do Talmir, meu Deus... nada disso. O que eu quero é que vocês saiam daqui. O tema da minha mensagem hoje seria série de mensagens, só que não dá tempo. Justamente nisso daqui, firmado na fé. Vocês não podem sair daqui da mesma maneira que você entrou. E eu estava no GC, quarta-feira, no GC Arca da Aliança. E eu estava falando algumas coisas a respeito disso daí, do firmado na fé. Quando ele diz lá em João: dentro de você fluirão rios de água vivas. Só que a gente precisa entender o que ele está falando. E eu disse bem claro para o pessoal que estava lá no GC: você só vai entender quando você olha para trás e assim: peraí, o que eu fiz durante a minha trajetória como cristão, está tendo coisas positivas? Está tendo coisas positivas? Eu estou conseguindo levar aquilo que o Senhor colocou para mim? Eu estou conseguindo fazer aquilo que o Senhor ordenou eu fazer? Isso eu estou colocando na parte espiritual da coisa. E eu disse bem claro lá no GC de quarta-feira: não estou indo em todos os GC, mas não se preocupe, cada semana eu vou escolher um para ir, para ver como é que está os GCs funcionando. Não te preocupe, eu vou estar lá junto com vocês. Mas o que me chama mais atenção, que eu quero que você entenda, e eu disse que nós temos um grande problema como cristão. Nós levamos tudo para um extremo: ou somos espirituais demais, ou somos carnais demais. Ou nada pode, ou tudo pode. A gente começa a trazer várias e várias situações. Só que nosso irmãozinho Pedro, ele só diz uma coisa: nós temos que aprender a crescer na graça e no conhecimento. As duas coisas fazem parte do nosso crescimento. As duas coisas fazem parte da nossa vida. As duas coisas precisam fazer meu dia a dia funcionar. As duas coisas precisam acontecer para eu ser uma pessoa melhor. As duas coisas precisam acontecer. Para quê, pastor Talmir? Para eu estar ajudando alguém. E eu quero trazer para vocês justamente isso, para que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. E eu brincando com o pessoal da célula lá, do GC, eu estava dizendo assim: muitas das vezes você quer se tornar um caminhoneiro. Cadê Júnior? Júnior está por aqui, não está? Olha ele ali, deu um trabalho para batizar ele, ainda bem que ele ficou de joelho hoje. Imagina se ele ficasse em pé para batizar ele. Então, eu brincando assim: Júnior, qual é a tua profissão? Tu é caminhoneira. Mas para tu se tornar um caminhoneiro, tu teve que fazer o quê? Estudar. Se você não estudasse, você não seria um caminhoneiro. E eu perguntei assim para a esposa dele, a Carol: o que é que você quer ser? Pastor, eu quero ser pedagoga, eu quero ser professora. E eu disse a ela: olha, você pode ser tudo. A Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, se abre. Mas o nosso grande problema é: uma hora eu estou firmado na fé, outra hora eu não estou firmado na fé. E eu brincando com ela, dizendo assim bem claro: sabe o que é o grande problema do ser humano? É a gente pedir ao Senhor uma resolução das nossas vidas. Quando o Senhor traz a resolução para as nossas vidas, a gente não consegue viver aquela resolução que o Senhor colocou. Porque a primeira coisa que a gente faz é esquecer daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, você que está assistindo, são praticamente 20 anos vivenciando isso.
Todas as vezes, cremoso velho, todas as vezes que eu venho aqui, nesse altar, parece para mim dizer assim, poxa, é um impacto na minha vida, é um impacto na minha vida. São 20 anos vivenciando isso. E o que eu já vi de pessoas, dizer assim, Senhor, o que o Senhor fizer na minha vida, eu vou aceitar. O que o Senhor quiser para minha vida, eu vou fazer. Senhor, resolve meu casamento, resolve meu emprego, resolve tudo. E Deus, pela sua misericórdia, Ele resolve tudo. Ele faz tudo, Ele conserta tudo que está destruído, Ele vai levantando barreiras, Ele vai levantando os muros, Ele vai levantando os alicerces, que muitas vezes a tua casa está destruída, mas a primeira coisa que o homem faz, a mulher faz, o ser humano faz, é virar as costas para Ele, justamente porque ainda não está firmado na fé. Meu irmão e minha irmã, ninguém é mais importante do que o Senhor Jesus. Ninguém é mais importante do que o Senhor Jesus. A tua casa não é mais importante do que o Senhor Jesus. A tua família não é mais importante do que o Senhor Jesus. A tua escola não é mais importante que o Senhor Jesus. A tua faculdade não é mais importante que o Senhor Jesus. O teu emprego não é mais importante do que o Senhor Jesus. A partir do momento que você coloca o Senhor Jesus como o mais importante, Ele vai ensinar você a colocar as demais coisas como importante também. Mas se você não fizer isso, você vai sempre viver uma fé, praticamente, não vai estar firmado na fé. A fé natural, a fé espiritual. Hebreus, não cheguei nem ainda aqui na mensagem ainda, meu irmão e minha irmã. Hebreus capítulo 11, ele diz, é dar existência aquilo que não tem. É fazer aquilo que não tem. É você pisar em lugar que você ainda não pisou. É você sonhar com algo que você ainda não conquistou. Isso é dar existência àquilo que não tem. Por isso que o Senhor convoca, é por isso que o Senhor chama. Eu já escrevi várias e várias mensagens aqui na igreja, em todo lugar que a gente passa. E vou vivenciar falando a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Nunca faça nada pensando na questão, mas por causa dele, mas por causa dele, eu não faço isso por causa dele. Tudo que o Senhor Jesus fez na tua vida, você precisa, Senhor, obrigado, obrigado e obrigado. E agora, isso é a fé natural. A fé espiritual, ela vai muito mais além. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite, você que está nos assistindo também em casa, que você precisa viver as duas coisas. As duas coisas têm que ser sua balança. As duas coisas têm que ser sua medida. As duas coisas têm que direcionar a sua casa. As duas coisas. Não tem emprego no mundo que atrapalhe você de adorar o Senhor Jesus. Não tem família no mundo que atrapalhe você de adorar o Senhor Jesus. Não tem doença no mundo que atrapalhe você de adorar o Senhor Jesus. Tem muita gente que só vai querer procurar o Senhor Jesus quando está lá que o médico diz, acabou, só Ele, só Ele. Você está tendo oportunidade de não esperar que um médico fale isso, não falar isso para você. Por isso que eu vou provocar você aqui nessa noite, firmando a tua fé. Quero ver em que fé você está. E eu separei 2 textos maravilhosos. Claro que tem um monte de versículos que eu coloquei aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: que tipo de pessoa você é? Você tem condições de perguntar a essa pessoa que está aí do teu lado aí? Pergunta ela, que tipo de pessoa você é? E eu já entro aqui no corpo da mensagem, na nossa introdução, que diz assim, Colossenses capítulo 2, no verso 6 e 7, ele diz, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Mais uma vez eu trago para vocês aqui, Colossenses capítulo 2, do verso 6 a 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordado de gratidão. O que me chama a atenção nesse texto é que o que nos torna cristão é algo bem maior e mais valioso do que fazemos para Deus.
nada do que você faz aqui na igreja, nada do que você faz lá fora, mesmo você tendo um coração voluntário, isso não se torna você valioso nessa questão toda. Mas agora o que me torna cristão é porque agora eu faço tudo na igreja, eu varro, eu limpo, eu canto, eu faço, nada disso. O que nos torna cristão é reconhecer aquilo que Ele fez por mim e por você. E isso é o que faz mostrar para mim e para você, o que faz reconhecer o que é cristão. Quando você, homem, quando você, mulher, quando você, ser humano, não consegue fazer isso daí, você vai dizer assim: poxa, o que é que eu estou fazendo dentro de uma igreja? O que é que eu estou fazendo dentro do GC? Por que eu vou? Por que eu não vou? Quando você começa a reconhecer, não tem frio, não tem calor, não tem doença, não tem dor de barriga, não tem nada. Você vai. Porque você precisa ir. Porque cada momento que você conquista, cada momento, espaço que você percorre, você começa assim: Senhor, obrigado. Obrigado, obrigado e obrigado. Por isso que eu trouxe essa frase, para que você entenda. O que nos torna cristão é algo bem maior e mais valioso do que fazemos para Deus. Mas eu sou o pastor da igreja. Agora eu sou o pastor da Lagoinha, Extremo Sul. Então, quem quiser que faz. Nada disso. Hoje a igreja está nesse patamar. Agora eu tenho que fazer muito mais para que a igreja não venha cair. Mas não por causa da igreja, mas sim pelo que o Senhor fez. Pela caminhada que Ele fez, o percurso que Ele tomou, as decisões que Ele tomou, o chicote que Ele tomou, a crucificação que Ele fez, levou lá e depois ressuscitou. Mas agora não tem condições, porque agora vai começar o frio na minha vida, agora vai começar isso, agora vai começar isso. E quando eu começo a murmurar, ou quando você começa a murmurar, você nunca vai entender aquilo que Ele fez por você. Tem uma música que eu separei, e ela frase que ela diz assim, o porquê que eu tenho que firmar a minha fé. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Prova que está, o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Aí ele começa dando continuidade no refrão, dizendo assim, isso é a parte da letra. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firmei, eu estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Então, se Ele prometeu, vai acontecer. Balança essa pessoa que está aí, tu vai receber, tu vai receber, tu vai receber. Tem crente vivo aqui em nome de Jesus? Tem crente cheio do fogo aqui em nome de Jesus? Se não tiver fogo, bota uma tocha ali. Eu ia falar outra coisa, mas está ao vivo, não posso falar. Senhor, segura minha língua. Senhor. Senhor. E ele continua dizendo bem claro assim, fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. E ele começa a dizer a fidelidade de Deus, do nascer do sol ao anoitecer. E ele diz, eu te louvarei. Aí ele continua, fiel tu és, Senhor, a mim. Só que aí no refrão de tudo isso, que é aquele refrão mais impactante da música, ele diz assim, minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Vou ler mais uma vez, tá certo? Se tiver crente vivo, vai dar glória a Deus. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Então, meu irmão, minha irmã, quando a tempestade vier e você entender isso daqui, você diz assim, tempestade, tu vai para bem longe de mim. Porque minha fé está nele. A minha fé está nele. Quando a doença vier, você tem poder e autoridade de orar sobre a doença. Sai enfermidade da minha casa. Sai doença da minha casa. Sabe uma das coisas que eu aprendi a respeito da enfermidade, da doença? Você pode orar, ela não vai embora. Sabe qual é o dia que ela vai embora? Quando você dá um passo e sair de casa. Enquanto você não fazer, vai permanecer lá. Ela vai ficar do lado junto com você. Porque é isso que o diabo quer, ele quer que você fique preso. Ele quer que você fique preso. Quer ver? O frio está... não vou... Está muito frio. Muito frio. Muito frio. Sabe quando o dia vai embora? Você vai orar, Senhor, me esquenta, me esquenta, me esquenta, me esquenta. Sabe quando o frio vai embora? Quando você coloca o casaco e sai. Aí, vai embora. Então você precisa entender que o Senhor está desafiando você a dar um passo. Você pode orar, pode fazer o que você quiser,
Mas enquanto você não der esse passo, você vai ser sempre a mesma pessoa. A mesma pessoa. Porque você não dá um passo. E você fica o tempo todo assim, a minha fé está em Cristo. A minha fé está em Cristo, a minha fé está em Cristo. Mas você não dá um passo para ir até lá. Você não dá um passo para ir até lá. E eu separei duas coisas simples, rápidas e objetivas, para que você entenda. Lá em Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, ele vai falar do homem prudente e do homem insensato. E ele diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Onde ele está dizendo. Por isso que eu perguntei a você logo no início, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? E ele continua, que construiu a sua casa sobre a rocha. Só que agora ele começa a dizer, meu irmão, a mesma coisa que acontece na vida do ímpio, acontece na vida do justo. O mesmo sofrimento que acontece na vida do ímpio, acontece na vida do justo. É o mesmo sofrimento, não muda nada. Agora você precisa entender que tipo de crente você é. Você precisa entender que tipo de cristão você é. Você precisa entender se a sua fé está firmada em Cristo ou no homem. E eu disse aqui várias e várias vezes, até nos meus vídeos que eu coloquei semana passada, amanhã já entra outro, dizendo, sabe por que muitas das vezes destrói, você é destruído? Porque você coloca confiança em você mesmo. Então a minha fé, Senhor, eu quero ser isso, como é que eu faço, Senhor? E eu começo a estudar, passei, agora que eu passei, Senhor, agora eu vou ter que me adequar, tanto aquilo que eu estudei, que eu passei, junto com o Senhor. Eu não posso deixar o Senhor para fora, eu não posso deixar o Senhor do lado, porque agora eu vou viver outro caminho, não. Ele tem que fazer parte de todo o projeto da tua vida, por isso que Ele te chamou, por isso que Ele te escolheu. Quando você coloca o Senhor para fazer parte da segunda coisa, nunca a sua vida vai para frente. Tem glória a Deus, aleluia. Me ajuda em nome de Jesus, para ficar mais gostoso. Me ajude. Por isso que eu trouxe bem claro, ele diz assim, o homem prudente, só para o homem prudente, viu? Aí ele diz, cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seu alicerce na rocha. Olha, sabe qual é o maior alicerce? Essa semana esse cara vai estar aqui, vai ser melhor que eu vou subir e descer. Sabe qual é a maior alicerce do cristão? É Ele. É Ele. Não é a religião, não é a igreja Lagoinha ou outra qualquer igreja. O maior alicerce de um cristão chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Se você acredita, aplauda Ele mesmo. Pode aplaudir Ele. Ele merece. Pode ser mais forte, Ele merece. Eu tenho um problema com um músico. Até as palmas você quando está desafinado. Eita Deus do céu. Aí ele vai falar agora do homem insensato. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como insensato que construiu sua casa sobre a areia. E ele diz bem claro, cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. Durante esses 20 anos agora que eu faço de ministérios, sabe quantas pessoas já passou pela minha vida, a vida da Maísa, a vida da nossa família? Multidões de pessoas. Se eu quisesse construir um ministério poderoso, o apóstolo tal, não tenho nada contra não, gente, ó, que Deus abençoe quem acredita. Eu também acredito, eu abençoo a vida de cada um deles, eu sei que são homens e mulheres de Deus. Mas se eu quisesse viver dessa maneira, criar um ministério poderoso para mim, agora ficar aquela foto maravilhosa assim. Eu desse lado, mas desse lado. A gente poderia fazer tudo isso, mas não é aquilo que Deus me chamou, não é aquilo que Deus colocou para a minha vida. O projeto que Deus tem para a minha vida é construir. Montou, entregou o CNPJ, está aqui a chave, vai para outro, constrói, vai para outro, e assim vai. É aquilo que o Senhor me chamou, e chamou a Maísa, e chamou a minha família. Então, muitas das vezes, o teu projeto não dá certo, porque você começa a colocar o teu projeto pessoal, a tua ganância pessoal,
em vez de colocar o projeto de Cristo. Só que isso começa a destruir a sua vida, começa a destruir sua casa. E quando você começa a ser destruído, vem aí o homem insensato. E tudo aquilo que você constrói, destrói. No primeiro vendaval que tiver, destrói. Ou vocês acham que quando Deus manda a gente para uma cidade, para montar uma igreja, quando a igreja está começando a ficar estruturada, ou vocês acham que não, Senhor, está na hora agora de pisar no mel, tomar mel, né? Eu vou só para a terra de Jericó para derrubar as muralhas, agora está na hora da gente receber o mel também, né? O maná também. E a resposta de Deus sempre vai ser a mesma. Enquanto você for vivo, é isso que eu coloquei na tua vida. É isso que eu coloquei na tua vida. Então você precisa entender que tipo de pessoa você é. Homem prudente ou homem insensato. Quando eu falo homem, eu não estou querendo colocar uma questão machista não, viu, mulheres? Em nome de Jesus. Quando eu falo homem, eu estou falando ser humano. Ser humano. Muitas das vezes na tua vida não dá certo, porque você passa a ser uma pessoa insensata. Eu estou triste. Eu estou feliz. Eu estou triste. Eu estou feliz. Qual é a tua alegria? Saio do homem prudente e vou logo para Lucas capítulo 8, ele vai falar 4 coisinhas simples da vida do ser humano, 4 coisinhas tão fáceis da gente aprender. Eu não sei quem já estudou moral aqui lá, do Mobral, moral, não é moral e cívica não, do Mobral, tem uma turma aqui que é daquela geração que estudou no Mobral, depois veio a alfabetização, mas antigamente era o Mobral, aprendi o ABC, C, D, E, F, G, a vogal, e muitas vezes nem passava, mas estava ali na escolinha. Mas o que ele me chama a atenção, quando você começa a dizer, Senhor, eu estou sedenta por ti, ou sedento por ti. Essa palavra do semeador, no capítulo 8 de Lucas, do 4 ao 14, ele já começa a falar 4 coisas, do 1 ao 4, ele diz logo de cara, que tipo de pessoa você é. Ele vai falando logo isso. Que tipo de pessoa você é. E ele vai dizendo assim, e reuniu-se uma grande multidão, e vindo Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. Só que no intervalo do 4 para o 5, mas dentro do 5, ele diz assim, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Eu não estou falando para pessoas hereges. Eu não estou falando para pessoas que não acreditam. Eu estou falando para pessoas que acreditam. Por isso que ele coloca bem claro, aqueles que têm ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. E ele vai bem claro, do verso 1 ao verso 4. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, partiu dele, caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus comeram. Essa é a primeira parte que ele já começa a provocar. E ele vai para o 2. Caiu sobre pedra e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. No verso 3, ele diz, caiu entre o espinho, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. No 4, ele diz, caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou. Aí vem a frase de Jesus, para mim e para a tua vida. Aquele que tem ouvido para ouvir, e ouça. Ele não está falando para todo mundo. E eu vou mostrar para você porque ele não está falando para todo mundo. Por isso que você precisa tomar uma posição. Qual o tipo de fé que você está utilizando na tua vida? Os discípulos eram igual a gente, assim, questionador. Eu não sei, vocês, na escola de vocês, se vocês eram muito questionador. Tinha um professor que tinha medo de eu sentar. Quando eu não ia na escola, os professores já ficavam felizes, ele não veio. Ele não veio. Porque eu questionava. É igual eu questiono no G6, não é não? Quando eu estou no GC e pergunto, é verdade isso? Tem certeza? Quando eu começo a perguntar, tem certeza? Tem certeza? Muita gente já não quer falar mais nada. Mas o que me chama a atenção, os discípulos começam a perguntar para ele, e ele diz, a vocês foi dado o conhecimento do ministério do reino de Deus, mas a outros falo por parábolas,
para que vendo não veja e ouvindo não entendam. Por isso que o Senhor reuniu você, por isso que o Senhor chamou, porque Ele está dando estratégias na sua vida espiritual, na sua vida familiar e na sua vida profissional. Tudo que você pedir ao Senhor, tudo que você entregar ao Senhor, Ele faz. Mas você precisa colocar isso diante de vocês e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu não quero mais viver a mesma coisa que eu vivia no passado. Eu não estou dizendo aqui, agora, pastor, o senhor vai botar uma lista do que pode e que não pode. Não, meu irmão, minha irmã, nada disso eu vou fazer. Nada disso. O que eu quero que você entenda é que você precisa dizer que tipo de pessoa você é. Ou que tipo de pessoa você vai ser. Ou que tipo de pessoa você vai crer. Você é que determina a chave que vai ligar o teu crescimento, a chave que vai ligar a tua vida. É você que determina tudo isso. Pastor, mas é muito difícil. Olha, meu irmão, minha irmã, a mudança dói, mas é gostosa. Eu trabalho no emprego, que diz assim, a gente não aguenta mais. Está se mudando para lá, se mudando para cá, se mudando para lá, se mudando para cá. Mas no dia que a gente se aposentar, pode ter certeza que a gente vai sentir falta. Vai sentir falta. Por que a gente vai sentir falta? Porque a gente fica 2 anos no canto, 3 anos no outro e assim vai. Quando a gente está se acostumando, aí a profissão manda para outro lugar. Manda para outro lugar. É a mesma coisa o Senhor Jesus nas nossas vidas. Quando Ele vê que você está se acostumando com aquilo ali, Ele começa a sacudir você. Bora, bora, bora. Você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar. Agora vem, que tipo de pessoa você é? E Ele começa a dizer bem claro, aquelas 4 situações que eu coloquei. Ele já começa a partir do verso 6 em diante, dizendo para você. Ele começa a falar as parábolas que aquilo Ele anunciou antes para você. Só que você precisa entender. Você precisa sair daqui e dizer: Senhor, eu quero ser essa pessoa. Ele colocou 4 tipos de pessoas, eu trago para vocês aqui. 4 tipos de pessoas simples e bem objetivas. E você vai dizer o que você quer ser. A primeira pessoa, as que caíram à beira do caminho, são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creia e não seja salvo. Quando o crente está dentro da igreja, e ele não está buscando a salvação, ele ainda não entendeu quem é Jesus Cristo e o sacrifício dele. A gente pode fazer o que quiser dentro dessa igreja. Fogo do céu, fogo descer, vai para lá, vem para cá, ação social, pode fazer tudo. Mas quando o crente, ele pega essa palavra, e ele ainda não entendeu que o lugar dele não é aqui, é lá no céu, ele ainda não aceitou Jesus. Pastor, o senhor está pegando pesado. A moda do mundo não pode entrar na igreja, meu irmão. E eu costumo dizer que pastor tem 3 pecados. Tem mais pastores que estão aqui também, tem pastores que estão me ouvindo. O pecado dele, o pecado do povo e o pecado daquilo que ele ensina errado. Então, quando chegar lá na porta do céu, que Pedrinho tiver com a chave, está na Bíblia não, estou só criando, viu? Que Pedrinho tiver lá com a chave, ele vai olhar e dizer assim: vem cá, Talmir, tu foi o pastor da Lagoinha? Fui. Cara, teu pecado, parabéns, cara. O pecado do povo, eita, cara, parabéns. Mas tem um pecadinho, uma vírgula, que tu tirou, que estava escrito lá. Então, infelizmente, Talmir, tu vai ter que voltar. Se estou falando para mim, viu, minha irmã? É por isso que eu sou chato. É por isso que eu preciso ser chato. Então, primeira coisa, primeiro tipo de pessoa, são as que ouvem a palavra de Deus. Ela entra no seu coração, mas não crê que vai ser salvo.
Porque o diabo começa a colocar coisa no ouvido dela. Entendeu a primeira pessoa? Que tipo de pessoa você é? Você entendeu a primeira pessoa? Tem amém? Está pesado hoje? O pastor Talmir está puxando na orelha hoje? Não. Eu estou falando que está na palavra, meu irmão. Outra coisa, outro tipo de pessoa. Ultimamente as pessoas estão mais acostumadas àquela palavra de ânimo, mais para frente, você vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas isso aqui que eu estou falando, pode ter certeza, é o alicerce do teu crescimento. É o alicerce do teu crescimento. Quer ser diferente, quer ter uma vida up lá para cima, lá, esse é o alicerce. Outra situação, segunda pessoa, as que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra de alegria, quando ouve, mas não tem raiz. Crê durante algum tempo, mas desiste na hora da provação. Quanto mais provação, isso é comigo, isso, Talmir. Quanto mais provação, eu fico feliz. Quando eu vejo que está tudo calmo, eu já ficar preocupado. Mas quanto mais provação vier sobre a minha vida, quanto mais desafio vier, eu fico feliz. Eu já fico pensando, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer aquilo outro? Senhor, me ajuda, me orienta, me dá uma revelação. O crente tem medo de provação. E não pode ter medo. Por isso que a segunda pessoa é justamente isso. Uma hora ela está feliz, outra hora ela está triste. Agora eu vou fazer um curso que vai mudar a minha vida financeira. Aí tu vai fazer um curso que vai mudar a tua vida financeira. Mas se quando você começa a receber dinheiro, aí você começa a deixar de viver Deus. Porque você quer viver mais o mamon do que Jesus Cristo. Então você quer curtir em tudo que é lugar, menos pregar a palavra. Menos pregar a palavra. Terceira pessoa, ele diz assim: a se caíram entre os espinhos que ouvem, mas não seguirem. Mas aos que seguiram seus caminhos, são sufocadas pela preocupação, pela riqueza e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Essa é a terceira pessoa. Elas são movidas pela riqueza, pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. É o tempo todo vivenciando a mesma coisa. Mas eu tenho que ser próspero, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo outro. Mas o prazer dessa vida é... Ai, meu Deus do céu. Tudo isso, meu irmão, que é mostrado na internet, um monte de balela aí, quando você começa a conviver, você vai dizer assim, poxa, não é nada disso. Se você não construir o seu alicerce em Cristo Jesus, você pode fazer o que você quiser. Eu desafio qualquer um de vocês, como desafio quem está em casa. Eu desafio. Porque precisa entender, só que, os prazeres, a riqueza. E passa a ser sempre uma pessoa que não tem a maturidade nenhuma. Quarta pessoa, espero que essa seja você. Mas os que caíram em boa terra, firmando na fé, são os que com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm, e dão frutos, com perseverança. Agora que se cumpre aquilo que está em João capítulo 7, e fluirão de vocês um rio de água viva. Essa é a pergunta que você tem que fazer todos os dias. Eu estou conseguindo fluir de dentro de mim um rio de água viva, ou um rio de água suja? Um rio de água viva ou um rio de água suja? Pastor, mas como confirmar a minha fé? E eu estou partindo já para a conclusão, não se preocupe. E ele diz assim, a vida nem sempre é fácil, muitas das vezes dá vontade de desistir da fé. Há mesmos problemas que vocês têm, é o mesmo problema que nós temos. Quantas e quantas vezes dá vontade de desistir, mas quantas e quantas vezes a gente começa a ter mais certeza do que o Senhor é nas nossas vidas? Quantas e quantas vezes? Só que em Deuteronômio, capítulo 31, no verso 8, ele diz assim, o Senhor é quem irá à sua frente,
Ele estará com você, não deixará, nem abandonará. Não, aí já começa a ser bem claro, na parte final do versículo, não tenha medo, não fique assustado. Veja onde ele coloca bem claro, Deuteronômio capítulo 31, se você não pegou em nada, só decore esse versículo, Deuteronômio capítulo 31 no verso 8, o Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não deixará, nem abandonará, não tenha medo, nem fique assustado. Então, ou de dentro de você tem uma bomba chamada Espírito Santo, ou você vai ficar o tempo todo, uma hora você é carne, outra hora você é peixe. Ah, pastor, mas o que é que acontece quando eu não consigo firmar a minha fé? Você vai sentir falta de direção. Tudo o que você sonhou, Deus vai realizar. Tem amém? Glória a Deus. Tudo. O que você sonhou, Deus vai realizar. Mas se você não tiver firmado nele, você vai até conseguir, mas você vai destruir tudo isso. Porque você começa a ficar sem rumo. Você não consegue entender para onde você vai. Você começa a vivenciar sempre as mesmas coisas, os mesmos problemas. Já se levanta pensando, meu Deus, o que será da minha vida? O que será da minha vida? Pastor, firmando a minha fé, tem benefício? Tem. Primeiro benefício, quando você começa a firmar a sua fé, a vitória vem. Essa é a primeira coisa. A vitória que o Senhor te prometeu, como ele diz a palavra, ele não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor disse que vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, vai acontecer. O que você precisa é firmar a sua fé. Nada pode tirar o seu foco. Nada pode abalar a sua fé. Nada pode tirar você da direção. Nada. Quanto mais você vê que o problema está chegando, começa sempre a pedir orientação para que aquele problema se afaste de você. E começa a determinar, começa a dar ordem, olha, na minha casa isso não vai acontecer, na minha vida isso não vai acontecer, na minha família isso não vai acontecer. Senhor, me dá estratégia, para que eu consiga chegar no final e glorificar cada dia mais o Senhor. Meu irmão e minha irmã, o pastor Marcos falou semana passada, que muitas das vezes, você recuar, é uma vitória também. É uma vitória. A gente tem medo de recuar. A gente tem medo que acho que é que vão pensar de mim. Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor, eu falei uma vez aqui para os líderes da mentoria, e amanhã acho que a gente vai passar 2 horas falando com vocês, e diz assim, uma vez nós lá em Maceió, nós compramos um terreno. E eu brinco muito, até a Esther brinca com muito essa história do terreno. E Deus não mandou eu construir os muros do terreno, só comprar o terreno. Só que Deus mandou comprar um terreno só, um terreno. Eu na ganância, novo, fui lá e comprei logo 2 terrenos. Eu estou vivendo o Deus da prosperidade. Onde eu pisar prosperará. Glória a Deus. Mas Deus só mandou comprar um, eu comprei 2. Só que para acabar de completar, está gravando tudo isso aí? Vixe, Pai eterno. Só que para acabar de completar, além de comprar 2 terrenos, Deus mandou comprar um, eu comprei 2 terrenos, eu inventei de murar os terrenos. Se eu não tinha dinheiro para pagar 2, como é que eu ia ter dinheiro para murar os terrenos? E sempre Deus falando, não mandei você fazer isso, não mandei você fazer isso. Mas o Talmi novo, não tem ninguém para orientar o Talmi. Mas o Talmi, eu sou filho do rei, da prata, do ouro, do bronze. E chega no final das contas, sem terreno, sem dinheiro, e o nome vai para o SPC. O terreno e o dinheiro ficou para lá, mas teve que recuperar para tirar o nome do SPC. Eita Deus. Por isso que precisa entender, meu irmão e minha irmã, justamente o que o Senhor coloca. Qual é o benefício de ser uma pessoa prudente? A vitória vem.
Primeira carta, João, capítulo 4, verso 4, ele diz: filhinhos, vocês são de Deus, e vencerão os falsos profetas, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Tudo o que o Senhor te prometeu vai acontecer. Tudo o que o Senhor disse para você vai acontecer. O que você precisa entender é justamente isso. A sua fé está firmada em quem? Quem está dentro de você? Quem está dentro de você? Ser prudente significa ter cautela. Cautela. Outra situação, benefício da questão de ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa firmada na fé em Cristo Jesus, você vai conseguir. Tudo. Pode escrever o que eu estou dizendo aqui para vocês. Tudo o que você pedir ao Senhor vai acontecer. Tudo. Uma certa vez as pessoas me perguntam: pastor Talmir, o senhor pensa mais alguma coisa na sua vida? Não, porque tudo o que eu pedi ao Senhor, Deus fez na minha vida. Minha vida espiritual, meu ministério, minha família, meu emprego, tudo o que eu pedi ao Senhor aconteceu. Aí muitos dizem assim: agora tem que se preparar para subir um degrau maior, agora tem que fazer isso. E a única coisa que eu sonho durante 20 anos, é um dia pendurar os meus coturnos, pegar a minha Bíblia debaixo do braço, pegar eu, Maís, cada um com a sua Bíblia, e percorrer o mundo só pregando o Evangelho. Porque nada, meu irmão e minha irmã, é mais importante do que levar a palavra de Deus para a vida daqueles que tanto precisam. Nada. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem ganhar rios de dinheiro, mas sem o Senhor Jesus, pode ter certeza que tudo vai ser em vão. Porque você não vai ter alegria. Não vai ter alegria nenhuma. Sabe onde é que a gente esconde a alegria? Através dessas falsas coisas que acontecem nas nossas vidas. A gente começa a tomar certos tipos de bebidas que a gente acha que vai trazer uma alegria para a gente. E não traz alegria nenhuma. Porque você começa a tomar naquele momento, tem gente que fica bravo, tem gente que começa a chorar. Tem gente que tem várias reações. Tem gente que tem várias reações. Eu não estou dizendo aqui a vocês que vocês não busquem o melhor para a vida de vocês. O que eu estou dizendo, tudo o que você pedir ao Senhor, firmado em Cristo Jesus, Ele vai realizar. Tudo. Mas a primeira coisa, a igreja do Senhor, não esqueça de pedir a Ele para subir ao céu. Não esqueça. Não esqueça e não esqueça. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. A blindagem do crente. Se eu fosse vocês, construir uma camisa e botava tudo isso aqui, no seu Instagram, botava isso aqui, 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 9. Todas as vezes que a pessoa olhar para vocês assim, não, ali não, ali não, ali não e ali não. E agora eu concluo dizendo bem claro, meu irmão e minha irmã, existem 3 tipos de prudências. 3 tipos. E a gente precisa entender qual a decisão, qual é a linha que você está tomando. Primeira, prudência, com efeito. Segunda, prudência, falsa. E terceira, prudência, semelhança. Vamos logo para com efeito. É aquela que dispõe certamente que deve ser feita em vista de um bom. Então, quando eu sou prudente, dentro daquilo que o Senhor está me orientando, a minha vida, ela começa a crescer. Ela começa a desenvolver. Eu não sei quantos de vocês têm a mesma loucura que a minha. Eu acho que o único normal dessa igreja sou eu. É o único normal. E às vezes assim, quando vem falar alguma coisa para mim, Deus já está falando, dizendo, olha, é isso que eu quero, dessa maneira que eu quero. E a gente começa a sonhar um monte de coisa. Um monte de coisa.
Tem um Tiago Pascoal que a gente se fala toda manhã, e eu digo, Tiago, pode fazer dessa maneira. Às vezes coisas que ele lá, a esposa dele já estão orando, Deus começa a falar, Deus começa a dizer. Mas a gente começa a debater na questão da prudência, e daqui a pouco Deus faz da forma que Ele pediu para acontecer. Então a prudência, essa questão bem clara, com efeito, você só vai entender se você está no caminho certo, com a prudência, quando você olha para os lados e diz assim, está dando resultado. Está dando resultado. Sabe por que tem um monte de crente, meu irmão, chorando, minha irmã, chorando, dizendo assim, eu já estou tanto tempo dentro de uma igreja, já estou vivenciando tanto tempo dentro da igreja, a minha vida sempre é a mesma coisa. Essa é a primeira coisa. A prudência. Essa é a primeira coisa. Vocês que têm uma carreira de crente aí, só a turma mais velha de crente aí, começa a ver assim, poxa, por que eu não consegui? Tem fulano que aceitou Jesus hoje, já conseguiu. Por causa disso. Esse é o primeiro efeito. A prudência ela tem que ter um efeito. Se não tem efeito, não é prudência. Ela vai cair nas duas coisas. A falsa é semelhante de bem. Não toma um fio comum, mas de alguma coisa especial. É uma prudência que diz assim, hoje eu sou prudente, amanhã eu não sou prudente. Hoje eu sou, amanhã eu não sou. Olha, eu vou mostrar a todo mundo que eu sou prudente. Começa a cantar aquela música do Smurf, né? Lá, 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 lá. E começa a viver essa prudência, achando que está vivenciando a prudência. E nada disso está acontecendo na tua vida, porque passa a ser uma prudência falsa. Pode ter certeza. Vou voltar lá mais uma vez aqui, rapidinho, para você entender aquilo que eu disse para você bem claro. Se você deixar se cumprir aquilo que está em Deuteronômio, capítulo 31, no verso 8, meu irmão, minha irmã, tu vai ser uma tocha. Tu vai ser uma tocha. Tu vai pegar fogo em tudo que chegar, porque nada vai poder te parar. Nada vai poder te parar. Então eu falei, prudência com efeito, prudência falsa, e a terceira e a última prudência, a semelhança. Eu sou prudente porque fulano é prudente. Você não pode ser prudente porque o Talminha é prudente. Você tem que ser prudente porque Jesus Cristo está deixando você, mostrando para você o que é ser prudente. Então, se você não consegue entender isso, você vai ficar sempre vivenciando as mesmas coisas. E eu encerro dizendo assim, qual é o lado bom de ser pessoas prudentes? Firmar nossa fé em Cristo Jesus. Tiago capítulo 4, verso 2 a 4, Tiago capítulo 1, no verso 2 a 4, ele diz, meus irmãos, considero um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aí ele continua, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisas alguma. E ele diz mais ainda, siga firme na sua fé em Jesus Cristo. Não são as provações que devem te impedir de prosseguir. Aí eu continuo dizendo, na verdade, as provações cumprem um papel muito importante para a nossa fé e de desenvolver a perseverança para que possamos seguir nos momentos mais difíceis. Eu encerro dizendo assim, segure firme e siga forte Jesus Cristo. Não abandone a sua fé. Não abandone a sua fé. Está difícil, louva. Está difícil, procura pessoas mais experientes que você. Está difícil, começa a conversar. Está difícil, diga, Senhor, eu preciso dessa mudança, por que está do meu jeito? Não fique isolado ou isolada. Nada disso vai te ajudar a crescer. Nada disso. Todas as vezes que você tiver algum problema, procura o teu líder de GC. Vai lá, fala com ele. Se não conseguir, eu sei que consegue. Qualquer coisa traz para mim, meu celular é ligado. E eu respondo. Se eu não responder para você naquele momento, mas pode ter certeza que eu vou responder. Mas você não pode ficar isolado. E você precisa confirmar a tua fé. Para que no final de tudo isso, você diga assim, poxa,
tudo aquilo que eu escrevi, a minha cartinha para o Senhor, aconteceu na minha vida. Aconteceu na minha vida. Você pode ficar em pé em nome de Jesus?